O Memórias da União está de volta e hoje recebe uma figura muito ilustre, muito importante aqui na história da União, pelo menos nessa história contemporânea, bem mais recente, que é Fernando Moura. Foi presidente da União nos 120 anos e também participou da comissão dos 100 anos de história da União. Então, vocês imaginem quantas histórias ele tem para contar. E eu vou começar essa conversa com Fernando Moura de uma forma que vocês já sabem, é aquela forma comum de saber como é que a história dele com a União começou. Como foi que ele chegou aqui? Fernando, você chegou aqui em que ano? Você estava aí com que tipo de experiência no jornalismo? Tinha saído do curso de comunicação? Eu não sei exatamente como começou a sua história, mas aí você deixa a gente a par aí como foi que essa história sua com a velha senhora, como a gente chama a União, começou. Olha, Lula, vou lhe chamar de Lula, né? O velho companheiro do Norte. De tantas guerras, né? De tantas passagens memoráveis. Aqui Lula, mesmo na União. Aqui mesmo, em outros veículos, né? É. Esse ano eu estou completando 45 anos de profissão. Eu entrei exatamente em outubro de 79. Quando eu entrei no jornalismo, eu nem fazia comunicação ainda, eu fazia economia. Ainda fiz mais uns 2 ou 3 semestres e decidi migrar para a comunicação, que era a minha vocação natural, porque exatamente a minha relação com o jornalismo e com a União começa antes da minha fase profissional, começa ainda na infância. Eu sou de São Paulo, nasci por um acaso em São Paulo, meus pais são daqui do Brejo, e no retorno dessa vinda de São Paulo para cá, eu tinha 8, 9 anos de idade, e a nossa primeira passagem foi em Campina Grande, na casa de um tio, de uma tia-avó, que era casada com um juiz. Quer dizer que além de uma memória profissional, tem uma memória afetiva nessa história, né? Muito, muito. A minha relação com Campina Grande é muito próxima. Eu devo muito a Campina na minha trajetória. E aí, Manuel Casado de Oliveira Nobre, um juiz notório na época dele, e ele tinha, Lula, uma biblioteca assim, maior do que a biblioteca da União, por exemplo, muito maior, cheia de estantes e tal. E lá eu me deparei com periódicos, de uma forma geral. A União, entre tantos, mas principalmente o Cruzeiro, Manchete. As grandes revistas nacionais, né? A Veja tinha começado, que ela começou em 68, né? Enfim. E aquelas pilhas imensas, aquilo para mim foi um universo assim, impactante, lúdico até, né? O que é isso aqui? Que eu não por onde eu começo? Por onde eu começo aqui? E aí, ainda criança, o impacto foi mais estético, mais visual, claro. Depois, quando a gente vem para João Pessoa, eu passo a frequentar a casa de um outro tio, chamado Ivan Apremon, que foi aqui da casa. Foi. Né? Quando eu comecei no jornalismo aqui na União, em 1980, Ivan Apremon era o gerente administrativo, digamos assim. Era aquele cara que providenciava o papel para as máquinas, as fitas para substituir, que era na época máquina de datilografia, né? Só que ele tinha uma missão jornalística que era escrever a coluna União há 50 anos. Há 50 anos, exatamente. Herdeiro que foi de Valfredo Rodrigues, que foi quem iniciou essa coluna na década de 50, se eu não me engano. E aí, como eu frequentava muito a casa dele, de vez em quando eu me deparava com as coleções da União que ele levava para casa para pesquisar, né? E anotava e tal. E eu via aquele universo assim, também muito estranho para mim até então. O acesso, né? o contato direto com os jornais antigos, né? Porque eu já tinha, a minha família é de jornalista, eu me envolvi muito com isso, trabalhei como gazeteiro com 11 anos de idade lá no Diabo em Campina Grande, para você ter ideia. Meu pai foi tesoureiro de associados, meu avô foi do Norte durante 30 anos, Ivan Apremon daqui, eu tive um tio, Eduardo, que trabalha no Norte, enfim, um universo, eu gravitava já nesse universo, mas o contato direto com a União, no papel, aquela coisa de você, né, pegar, ter esse contato, ter a familiaridade,
foi a partir de Ivan Fremont. Alguns anos depois, obviamente, né, depois de já ingressar no jornalismo, a União é o caminho natural, ou pelo menos foi o caminho natural de muita gente, a partir dos anos 80. Eu comecei no Norte, mas logo em seguida, 82, 81, 82, eu já estava no Norte, na União. E a partir daí eu entrei e saí da União inúmeras vezes. Interessante, Fernando, como a União tinha esse atrativo, né? A gente começava nos outros jornais, às vezes, ou então já começava mesmo na União. Mas mesmo que você começasse nos outros jornais que tinham a história de que era da iniciativa privada e de que era mais fácil fazer imprensa, porque tinha mais liberdade, não sei o quê, tal, mas você acabava sendo atraído para a velha escola. Principalmente no período que nós iniciamos, né? Porque foi um período de muita efervescência na União, ao contrário dos outros jornais. A União, no período de Aguinaldo, né, aquele período de Buriti, depois Braga, né, Petrônio Souto, essa galera deu uma injetada, que deu uma oxigenada do ponto de vista jornalístico e técnico, né, que atraiu a atenção da meninada que estava saindo do curso de comunicação, além dos veteranos que já gravitavam por aqui. Antes de a gente começar essa conversa, a gente estava memorizando aqui algumas figuras, né, que passaram pelo jornal naquele período, e você percebe que você tinha uma diversidade de posicionamentos, né, de critérios técnicos, de experiência. Então, era um universo rico. Aranha, que infelizmente nos deixou recentemente, né, era aquela figura central que era o nosso Google da época, né? Exatamente. Tudo que a gente precisava, consultava ele. Ou Walter Galvão, que estava lá, ou o próprio Aguinaldo, ou Silvio Osias, que mesmo iniciando já era um homem sábio, já era um homem velho. E uma memória maravilhosa, né? Que ele... Barretinho, né? Lena Guimarães, o Hélio Farias, que também já nos deixou. Martinho Moreira Franco, outro que nos deixou. Gonzaga Rodrigues, que era, eu digo, é a alma da União, né? Em muitos períodos. Então, essa coisa da União, o fato de eu ter chegado depois a ser editor, eu fui tudo na União. Repórter, colunista, editorialista, editor e superintendente, gestor, né? Mas, assim, a União nunca sai da gente, né? Na verdade, nunca sai. Quando você me formulou o convite aqui, eu digo, oh, que maravilha. Mas aí depois eu fiquei preocupado, eu digo, é tanta coisa que você tem em relação à União, todo mundo, né? Não sou eu. Mas você começou como repórter, como colunista, como foi assim, a sua primeira experiência? Você Na União, assim, eu acompanhava muito Silvana, que chegou na União primeiro do que eu, né? Então frequentava muito essa coisa do ambiente de Aranha. Eu ficava lá esperando ela, eu era do Norte, ela da União, e a gente conversava muito, trocava muitas ideias. Foi nesse período que surgiu a candidatura dele à API. A ideia é outra, né? Não sei se você se lembra. Me lembro, perfeitamente. E aí, assim, ficamos assim, muito amigos, muito próximos, apesar de uma pequena diferença de idade. E quando ele assumiu a editoria da União, em 86, né, Aranha me convidou para ser editor de cultura, substituindo ele, que até então era o editor do segundo caderno. Então, assim, a minha primeira participação, antes eu tinha sido repórter, mas uma coisa eventual, porque o Correio da Paraíba me chamou logo em seguida, aí no começo dos 80, e depois eu entrei no Paraibano, em 83. Então, entre 83 e o fechamento do Banco do Paraibano, quer dizer, eu fiquei ali na periferia da imprensa paraibana, uma colaboração aqui e ali, mas efetivamente, em 86 eu participei como editor de cultura, e depois, em outras ocasiões, eu retornei em outras funções. Você encarou como, por exemplo, todos nós, ou todos nós não, mas a grande maioria encarava aquela história de chamou para ir para a União, aí você diz, eita, que desafio, vou trabalhar num órgão do governo, mas num órgão que é um patrimônio, não é? Num órgão que tem uma história impressionante, numa escola do jornalismo. O próprio Zé Américo diz aqui, tem uma dessas primeiras páginas do cenário em que ele diz que foi a primeira universidade dele. Exatamente. A União sempre foi desafiadora, paradoxal em alguns momentos, né? E você perceba a seguinte circunstância: se você, por pruídos, por pudor, seja lá por que for, não quisesse entrar na União, e você passasse a vida inteira sem ter estado na União,
você sentiria falta de algo na sua vida profissional, sem a menor sombra de dúvida. O fato de ter passado, mesmo em circunstâncias as mais adversas, mesmo com desconfortos eventuais, mas a pulsação da União, a energia que ela emanava e que emana até hoje, né? É o único jornal impresso, gente. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é uma referência permanente. Então, você compensava qualquer desabor ao participar das redações, das discussões, etc. e tal. Eu tive um episódio, eu e Nonato Guedes, por exemplo, aqui, que se fosse em outro jornal, talvez mancharia a nossa vida profissional o resto da existência. No caso da União, passou quase que incólume. Foi no episódio de Ronaldo, né? De Ronaldo com quando eu era o editor e Nonato era o superintendente. Passamos a noite em claro aqui para decidir qual seria a manchete do jornal. Porque, mesmo sendo um jornal do governo, teria que ser dado um fato daquela relevância, daquela magnitude. E aí chegamos à conclusão que, para a história, não foi um atentado, foi um incidente do Gulliver, né? Eu até fico um pouco acanhado em situações de exposição para estudantes de comunicação, para colegas, quando eu me refiro a isso, mas ao mesmo tempo não, porque você tinha que tomar uma decisão, né? E uma decisão que fosse não favorável à OAB, mas confortável para um veículo do governo do Estado, cujo chefe de Estado tinha se envolvido numa situação daquela, né? Você não poderia entrar para a história sem colocar a narrativa, sem expor o fato. E o incidente do Gulliver foi o que nós encontramos. Eu me lembro bem que a gente ficava ali na sala da superintendência, eu, ele e Nunes, Zé Nunes. O baixinho acompanhou a gente. Nosso acadêmico? Nosso acadêmico. E ele angustiado também, nós todos angustiados, mas aí surgiu esse título e permanecemos com ele, mas amanhecemos o dia para ver como é que os jornais tinham dado, né? No conteúdo não foi muito diferente, nós atuamos como jornalismo, né? Como um jornal deveria fazer, mas na manchete do jornal realmente nós nos deslizamos, mas ao mesmo tempo nós realizamos aquilo que a União poderia fazer, poderia fazer. Eu acho, Fernando, assim, por exemplo, a gente sabe que a grande história da União lidando com erro foi a manchete que anunciou Orlando Geisel como sendo presidente, quando na verdade era Ernesto. E teve até mais de uma edição, mais de um clichê. Mas nesse caso aí do incidente do Gulliver, né, que se o leitor não sabe, eu vou só relembrar aqui em poucas palavras, o ex-governador Ronaldo Cunha Lima atirou no ex-governador Tarcísio Buriti, que se encontrava no Gulliver. Ronaldo foi até ele no restaurante, né? E atirou nele. Bom, foi um terremoto. Foi um terremoto, né? Foi um terremoto nacional até, né? Aliás, internacional, porque se falou de República de Bananas, só aconteceria isso aqui, né? Embora recentemente você viu que deram um tiro em Trump, né? Pois é, então as coisas não são bem assim. Foi uma comoção maior, muito grande. E tinha aquela história, né? Era um poeta. Buriti o intelectual, né? Aquele cara da universidade e tal. Um drama humano, né? Mais do que político. Mas aquela realmente foi uma grande repercussão e um grande fato histórico, né? Não tem como você cobrir aquilo. Mas ali vocês pensaram, né? Procuraram uma alternativa, porque realmente é muito difícil encontrar uma alternativa para aquela situação. Olha, não foi uma, duas, nem três, nem quatro, nem 10 pessoas que chegaram a nos sugerir que não dessemos nada. Gente de influência no governo, fora e tal. Não, vocês não se metam nisso. Isso é coisa para deixar para os outros jornais. Vamos já dar a defesa de Ronaldo. E nós percebemos, a nossa escola não era essa, era uma escola de jornalismo, efetivamente, né? Pô, Nonato Guedes, um nome renomado. Eu já tinha uma experiência na área. E a própria história da União, né? A história da União, né? O João Pessoa isso, né? Não admitiria isso. Pois é. E aí a gente teve que realmente tomar essa saída, mas esse foi um dos poucos episódios que eu digo que me deixou desconfortável. Em grande, imensa maioria das vezes eu fui foi uma relação muito prazerosa, né? Por exemplo, no centenário da União,
Itamar Cândido era o superintendente e convidou, veja só, Marcos Tavares, Jacinto Barbosa, Carlos César, eu e Juca Pontes. Eita, tem massa. Imagine essa turma se encontrando todo dia aqui no arquivo. Só o bom humor de Jacinto e Marcos Tavares, a sátira, né? A crítica, a ironia de Marcos Tavares. Foi maravilhoso essa relação maravilhosa. E fizemos uma edição memorável. Até hoje, uma edição com 100 páginas. Né? O número 100, a 100ª edição, o 100º ano, nós elaboramos uma edição com 100 páginas. E eu tive a iniciativa, a criatividade de fazer uma entrevista com a própria União, com a velhinha, né? Então, uma das matérias que eu desenvolvi, um dos textos, foi exatamente isso, fazer uma entrevista fictícia, obviamente, mas ela se colocando nessa coisa do próprio paradoxo da União, né? Essa coisa de você ser jovial e ser tradicional ao mesmo tempo, né? De você defender o governo e ao mesmo tempo ter que fazer jornalismo e história. Então, essas discussões meio intestinas, eu trouxe nessa entrevista, e nos 120 anos eu estava como superintendente, tive a oportunidade de colocar num livro, que é esse livro aqui, né, da União de 420 anos, que nós trouxemos até a primeira edição, a edição facsimilar da União, que é esse aqui. Na primeira página, né? Não, aqui a gente conseguiu as 4 páginas da primeira edição. Certo, entendi. E aí eu fiz uma outra entrevista com a União, até rememorando. Nossa, se lembra que eu fiz uma entrevista bem interessante, porque nós entrevistamos todos os ex-superintendentes para entrar no livro, e eu achei meio cabotino, né? Já que eu era o promotor da coisa, fazer uma entrevista comigo, então eu resolvi entrevistar a União. Né? Foi a forma que eu tive de participar. Em outra ocasião, por exemplo, eu fiz a coluna Jornal de Ontem, Ontem com H, né? Essa coluna até tem uma história maravilhosa com Jacinto Barbosa, era o editor da União em 2005, 2006. Grande Jacinto, muitas histórias com a União. Muito. Com todos nós, né? E aí eu tive a ideia de criar uma coluna dominical na União. Eu não estava nem em jornal nenhum, eu tinha uma editora, Textoarte, estava distante de jornal, né, da rotina diária do jornal, e propus, com sede, né, com vontade de fazer alguma coisa, e propus a Jacinto, Jacinto é uma coluna, assim, eu vou lá na própria coleção da União, pinço um assunto, atualizo, né, refaço, dou uma garibada, coloco umas notinhas, umas coisas como se fosse, enfim. Fiz um exemplo, imprimi e mostrei e coloquei no envelope e vim aqui na União conversar com ele. Chegando aqui ele não estava. Eu digo, agora, não, vai demorar, tal, eu digo, eu tenho que sair. Aí eu deixei anotado no envelope a boneca da coluna no envelope, em cima, para Jacinto Barbosa, Jornal de Ontem, com H. E pedindo para ele me ligar quando se deparasse com o material. Aí passou um dia, passou 2, passou 3, uma semana ele não ligava. Eu digo, o que foi que houve? E Jacinto com aquela ansiedade dele, não gostou não. Eu digo, não é possível, o negócio não... Ele poderia pelo menos, meu amigo Jacinto poderia pelo menos ter me ligado para dizer que não. É isso mesmo. Eu resolvi ligar para o Jacinto, o que foi que houve? Ele disse, que houve o quê? Eu deixei um material para você olhar. Passou uma semana, tu não me diz nenhum não. Ele disse, não vi nada disso não. O jornal de ontem, ele disse, como é que é? Não, eu deixei o envelope. Ele disse, rapaz, não te conto. O que aconteceu? Quando ele chegou, ele viu o envelope em cima, o jornal de ontem, ele disse, quem foi o analfabeto que deixou isso aqui ontem com H? Aí botou direto na sexta. Deixou de lado. Uma semana depois foi que ele foi entender o que era o jornal de ontem. Mas aí ele faleceu, pouco tempo depois, não deu para concretizar. Com o Ramalho Leite aqui já, em 2011, foi que eu consegui implantar a ideia e que resultou num livro também, chamado Jornal de Ontem, né? Que tem aí a coletânea das... Que tem exatamente esse primeiro ano. Eu fiz 2 anos, 2011 e 2012. 2012 não tem um livro não. Mas aqui resultou em todas as colunas, nós transcrevemos, inclusive o facsímile delas e tal, onde
onde eu faço esse mergulho, né? E aí, assim, a minha familiaridade, o meu entrosamento, a minha intimidade com a União, ela é operacional, ela é jornalística e é também histórica, porque eu tive a oportunidade de integrar determinados projetos, né, que contam essa história que é maravilhosa e que precisa ser contada e recontada, porque a União, com o tempo que tem, né, ela tem uma quantidade de história que é inesgotável, né? É uma fonte de pesquisa. Só aquele arquivo, Fernando, só aquele arquivo. A quantidade de gente que vem aqui semanalmente, mensalmente, fazer pesquisa, professor, estudantes em mestrado, em doutorado, né? Porque você veja, não é nada, são 132 anos de história, né? Vai fazer agora no dia 2 de fevereiro do ano que vem, né? Você vê, é muita história. Você tem um registro, Fernando. Você quer saber, está lá. Todo o repertório da nossa história está lá. Que você gosta, que você não gosta, concorda ou não concorda, mas está lá a base. Né? E eu digo sempre, olha, a imprensa chegou ao Brasil em 1808 com a família real. Isso. Em 1889, não é isso? Isso. A União foi fundada. Você, quando tira isso, você tem 85 anos aí depois da chegada da família real. Você veja. Ela cobre um período muito amplo. Né? Da história do Brasil. E da nossa, né? Porque, inclusive, a União ela tem uma grande contribuição na nossa literatura, por exemplo. Nós não seríamos essa referência literária que somos hoje, com inúmeros exemplos, não vou nem citar aqui para não perder. E que passaram por aqui, né? E que passaram por pois aqui. É. Mas não teriam tido essa projeção, ou talvez a gente nem conhecesse, se não tivesse existido a Editora União, a imprensa oficial, como se chamava na época, né? Os primeiros livros de América foram aqui, de Zé Lins do Rego, né? Enfim, de Acendendo Leite, do próprio Carlos Dias Fernando, que é uma grande referência na nossa literatura. Mas, além de tudo isso, Lula, tem um fato que é familiar, né, pessoal, mas que contribuiu para essa minha proximidade e intimidade com a União. É o fato de meu bisavô, ele era de Alagoinha, era um coronel, fazenda e tal, criava gados do Paraguai, do Uruguai, ia para lá de vez em quando comprar, então tinha um gado diferenciado, era líder político na região, embora nunca tenha sido prefeito, nem deputado, nem nada, mas acompanhava os governadores em tudo que era canto. Eu ando pesquisando muito por conta de Zé Américo e da minha participação na Fundação Casa Zé Américo, muito o início do século 1910, 1920, por aí, e a participação dele nas colunas de jornais é um negócio assim impressionante. Eu não tinha dimensão da relevância do meu bisavô na história da Paraíba. Como personagem, você diz? Sim, tá certo. Ele tinha uma festa lá em Alagoinha que durava 3 dias, festival de sanfoneiro, em 1922, por exemplo. Mário de Andrade, quando passou aqui na Paraíba, um dia desse eu conversando, isso me levou a pesquisar mais. Aí o Zé Otávio, que conhecia meu avô, conhecia minha mãe fez história também e tal. Eu digo, Zé, Alfredo Moura, o que é que foi? Quem foi esse personagem? Eu não sei muita coisa dele, não. Eu só sei que quando Mário de Andrade passou aqui, levaram ele para almoçar lá em Alagoinha com o teu bisavô. Eu digo, você só sabe isso? Só sabe. Isso para mim é tudo, né? E aí, meu bisavô, esse Alfredo Moura, colecionava a União. E não sei porquê, chegou à União de 30, só de 30, não tinha dos outros anos, ao meu avô, ao filho dele, Giovanni Moura, que é esse que trabalhou no Norte. E eu herdei essa coleção. Então, eu tenho uma coleção de 1930 praticamente intacta, porque não foi manuseada por muitas pessoas, só por mim ao longo dos últimos 40, 45 anos. Mas, assim, é uma fonte de revitalização até, né? De resgate mesmo, né? Histórico. Resgate e tal. Essa proximidade com a coleção da União, no ano mais importante da história da Paraíba, isso me deu catapultou essa minha curiosidade, essa minha necessidade de ficar o mais próximo possível da União.
Fernando, você estava aqui no centenário. E eu me lembro que foi mais ou menos no centenário, não sei se exatamente nos 100 anos ou nos 101, ou um pouquinho antes, mas sei que foi com o Itamar que começou o processo de digitalização da redação. E a gente sabe que esse processo foi um impacto muito grande na produção, confecção, redação, enfim, em todo o processo jornalístico. E aí, como é que você hoje faz essa leitura do salto tecnológico da máquina de tilografia, como muitos chamavam, para o computador? No caso da União, foi um pouco menos complexo e menos complicado do que as outras empresas de comunicação, por uma razão muito simples. A União tinha um parque industrial próprio, ela tinha um domínio do parque industrial e tinha que ficar atualizando esse processo por conta do seu parque gráfico. Que não ser engolida pelas outras, né? Como a gente diz. Pelas outras gráficas. Então, livros, tal, edições especiais. Aqui sempre foi muito requisitado, até por outras gráficas também. Então, o impacto foi menor. O Norte, por exemplo, imprimiu o Norte em Campinas. Aliás, o Diário da Borborema era impresso aqui. Então, você tinha que se dividir, né, em tudo. E chegou uma época que não era mais nem impresso aqui, era impresso no Diário de Pernambuco. No Diário de Pernambuco. Foi na minha passagem como editor do Norte que acabou. Então, o impacto foi menor. Claro que o início foi, né, assim, meio atabalhoado, né, porque ninguém tinha experiência no setor. Eu me lembro até um episódio com o Martim Neto, né, o saudoso Martim Neto, o Quati. É antológico essa passagem dele no Norte, isso não foi aqui, no Norte. Ele estava esporte, estava fazendo uma matéria, foi fazendo não sei o que, quando voltou a matéria não dava mais lá, bateu em algum teclado e desapareceu. Ele pegava o computador e ficava brigando com o computador, né? Computador, eu sou um homem doente, me ajude, pelo amor de Deus. Quer dizer, situações hilárias como essa ocorreram muito, enervantes, estressantes. Mas a adaptação... Também tem uma historinha interessante com o Zé de Souza, que também foi repórter da União, que já sentou aqui nessa bancada e contou a história dele. Zé de Souza dizendo, contam que Zé também estava redigindo, aí chegou alguém na portaria, alguma fonte dele, e ele se levantou e foi atender. Quando voltou, cadê? Aí alguém disse, está no arquivo, aí lá vai Zé de Souza para um arquivo físico de fotografia e de documentos, atrás do material, e no entanto estava salvo, né? Mas desculpe, Fernando, vai, continua a história. Essa adaptação aqui foi menos traumática, embora que, de uma forma geral, eu acredito que no espaço de um ano, né, todo mundo já tinha tido que se familiarizar, se integrar, porque ou fazia isso ou estava fora do mercado, né? Foi muito rápido esse processo. O processo entre o chumbo e o offset, essa passagem foi mais demorada, foi uma coisa mais planejada, digamos assim, menos traumática. Essa do offset para o digital foi assim impactante. Você tinha num dia, você tinha máquinas de escrever, no outro era museu. Chegava, estava no museu do máximo. Computadores, não tinha mais máquina nenhuma. Como fazer? Eu me lembro eu era editor aqui da União, e Nonato Guedes era o presidente, quando ele contratou Luciano Piquet, que é um cara inteligentíssimo nessa área, né? Para Luciano iniciar uma série de cursos, o Word, o Windows, tal, programação, aquela coisa, para a gente entender. Exatamente, para a gente entender como era e passar a fazer o jornal por computador. Mas o que me chama a atenção, Fernando, é que a revolução tecnológica não trouxe apenas uma, digamos assim, uma velocidade maior à logística, né? À produção, mas também trouxe uma revolução quase que de linguagem. A única coisa que ficou é que continua tendo líder, continua tendo uma forma de contar histórias que você se expressa e você faz referência. Mas, por exemplo, a apuração, que você começou num tempo, que é mais ou menos no mesmo tempo que eu, você começou em meio de 79, eu comecei no início de 80, quer dizer, 6 meses nos separaram. Mas você veja, a gente saía a pé em busca das fontes, em busca das notícias.
depois do advento da tecnologia, até o telefone ficou obsoleto. A notícia... E-mail, mensagem, na verdade, torpedo, tudo Exatamente. é um contato bem ligeirinho. Agora, eu trouxe também a nova faceta do jornalismo contemporâneo, no aspecto da participação dele na redação. Você foi eliminando uma série de funções dentro da própria redação. Foram extintas muitas. Foram extintas. Né? O revisor desapareceu, né? Embora a União preserve, viu? A União é escola, né? Preserva, tem uma equipe de revisão de primeira linha. Você pode ver como o jornal é limpo, né? E é correto. Mas aí a iniciativa privada teve que economizar, né? Enfim, para... Revisão, paginação, né? Emenda, fotolito, né? O arquivo. Pois é. Até o diagramador foi desaparecendo. Hoje como é? O design gráfico, né? Faz a editoração eletrônica. Exatamente. Pode ver. Quando chegaram esses programas de editoração, quem era diagramador e que se adaptou, conseguiu sobreviver na profissão. Aquele que não disse, não, isso aí é besteira, não vou entrar, não. Saiu do mercado. Foi engolido Pelo mercado. Né? Ou seja, trouxe realmente esse processo. Agora, eu acho que o que mais impactou, mais do que a própria digitalização, foi a internet. Porque uma década depois da chegada do digital, a internet chegou e aí foi realmente uma revolução, né? Uma revolução. Inclusive, Fernando, uma revolução de costumes, uma revolução, porque, olha, facilitou a apuração, facilitou a pesquisa, né? Eu me lembro, rapaz, você falou num personagem aí que nos deixou recentemente, foi Carlos Aranha. Eu, inclusive, escrevi sobre ele, porque quando eu comecei, ele era nosso ídolo, né, digamos assim, na redação. Por conta da velocidade com que digitava, com o raciocínio, né, que ele tinha. Ele digitava uma coisa, conversava com você outra e estava assistindo ali na TV outra coisa. Pois é. Impressionante. Aí, eu cito, inclusive, isso no artigo. Aí, eu me lembro que estourou a Guerra das Malvinas. Rapaz, a Aranha se trancou no CPDOC, digamos assim, no Centro de Documentação. E daqui a algumas horas, lá vem a Aranha com toda a história das Ilhas Falkland. Pá, aquele negócio, como é que a pessoa faz isso com essa velocidade? Né? E hoje em dia, Fernando, você tem uma profusão de informação, inclusive já com o uso da inteligência artificial para produzir textos da forma que você quiser e que você solicitar. Será que essa é uma atividade, um ofício em extinção? Porque com a inteligência artificial, onde vai entrar o redator? No momento da criatividade, talvez, mas no factual, no básico, no repetitivo, né? Ninguém vai precisar mais desse profissional. Vai não. Eu acho que o jornalista vai ficar só com relação a uma coisa que é comum nos analistas políticos, né? Que é imaginar o cenário para frente. Porque a inteligência artificial, para imaginar cenário, não é muito boa não, né? Ela só consegue produzir qualquer coisa baseado no que já houve. Então, para imaginar lá para frente... Vamos deixar alguma coisa para a gente, né? Também, né? Vamos deixar tudo para a inteligência. Pois é. Mas o que eu chamo a atenção, Fernando, é que como mudou no jornalismo. Por exemplo, na época da gente, havia o boato. Não havia o boato? E você ia atrás, né? Quantas vezes a gente não foi atrás de boatos aí, de políticos, por exemplo, né? Mas hoje não tem mais. E a fake news, que é o boato atual, é algo concreto, porque você sabe, se há alguma coisa verdadeira, pode ter certeza que vai ter a fake news. Vai se alimentar a teoria da conspiração de uma maneira como a gente nunca conheceu. Nunca conheceu. São novos tempos, novas tecnologias, novos processos, novos hábitos, uma sociedade em permanente transformação, mas a gente tem que... E como diria Caetano, para a gente não perder a oportunidade, numa velocidade estonteante, né? Estonteante. Pois é. Só que a gente não pode perder, nós enquanto jornalistas, enquanto integrantes de uma categoria que pensa, né, e que faz história, porque o jornalismo é um braço da história. Eu fui fazer história alguns anos depois
por conta disso. Eu digo, o que é o jornalismo? É a história de hoje. De hoje. É um retrato, né? É um retrato, é um recorte de hoje. Amanhã, isso já é história. Então, você está muito interligado. Nós que integramos essa casta, vamos dizer assim, técnica, não podemos, né, esquecer que o jornalismo é essencial para o alicerce da democracia. No dia que a gente perder essa referência e que a gente não se indignar mais com os blogs que fazem do fake news, que os Instagrams da vida difamam qualquer um sem que haja, né, uma defesa incisiva da instituição imprensa, né? A gente tem que se precaver contra aquilo que nos combate, inclusive na sua raiz, na nossa essência. Porque no momento que você deixa que isso ocorra, o que é que vai acontecer? Vai fissurar aquilo que é real, aquilo que nos apetece enquanto, né, profissionais, enquanto técnicos de uma área que é tão importante para a sociedade. É tanto que se diz que aliás, a frase é de Buriti, né? Não concebo democracia sem imprensa livre que informe corretamente a opinião pública. Você vê, anos 80. E sem falar que não há democracia sem imprensa livre. Não há democracia sem a imprensa, né, informando. Mas nós corremos perigo em torno disso diariamente. Todo dia surge um blog diferente de alguém que se propõe. O que eu acho, Fernando, aí puxando a sardinha para a minha profissão, para a nossa profissão, é o seguinte, olha, jornalista é um profissional treinado, certo? Para farejar, para olhar pelo buraco da fechadura, certo? É como um médico é treinado para fazer uma cirurgia. O médico, ele sabe se vai fazer um corte em S, se vai fazer um corte inclinado, se vai fazer um corte reto. Às vezes, por exemplo, o problema está no peito e ele abre pelas costas, né? Então, há uma técnica por trás. No jornalismo também há. É preciso que um fato seja checado, apurado, que tenha todas as versões, não é verdade? E isso, por mais rapidez que a internet permita que a informação seja difundida, por mais agudez que alguém tenha para ter sensibilidade para aquela informação, se você não tiver o devido treinamento para apurar, para checar, você corre o risco de dar uma informação falsa. E contribuir para o status quo, né? Aí, dentro dessa sua tese que é correta, encaixa-se muito bem uma frase de Zé Américo que diz que ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não veem, né? Ver bem, né? Ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não veem. Nós conseguimos enxergar o que a grande maioria não enxerga, né? Ou pelo menos não tem as ferramentas, não tem os instrumentos, não tem os elementos para enxergar. Eu sempre achei, Fernando, sempre achei que a imprensa, ela permite que a sociedade tenha uma visão analítica dos problemas que a própria sociedade produz. Então, olhe, a desumanidade social, a desigualdade econômica, a agudez, a coisa crônica mesmo e aguda ao mesmo tempo, da educação, do analfabetismo. Fernando, a gente ainda convive com a fome. Se a gente não tiver alguém com a capacidade de enxergar o que ninguém está vendo, que nesse caso aí eu acho que é uma capacidade analítica dos problemas, como é que a gente vai chamar a atenção para a gravidade deles? Você veja bem, o jornalismo impresso, esse transformou-se totalmente e você hoje é tudo na internet. Agora, o que existe como uma âncora ainda dentro desse processo é o rádio. Felizmente, nós temos ainda o rádio como um elemento de resistência nesse processo. Não foi massacrado pela internet, não foi engolido ainda. As televisões até já foram, né? Você hoje, a audiência dos streams é infinitamente maior do que da TV aberta, uma coisa assim. Isso num espaço de 10, 15, 20 anos, né? 2 décadas. Que para a história é um sopro, né? É um sopro. Mas o rádio, se a gente souber
aproveitar o rádio dentro de um jornalismo crítico, analítico, né, embasado nos fatos, nós conseguiremos manter um jornalismo oxigenado, ativo e participativo. E você acha que esse é o futuro? Essa análise, essa crítica, essa interpretação de dados, de fatos? Foi o que nos sobrou, porque hoje o fato você altera de 5 minutos. A Band, por exemplo, que você trabalhou nela, há algum tempo atrás, 10, 15 anos, o slogan era tudo muda em 20 minutos. Agora tudo muda em 1 segundo. Mudou. Eu ficava pensando, pô, em 20 minutos na internet é uma coisa... 20 minutos na internet é uma eternidade, né? Consequentemente, hoje o fato ao vivo, aquela coisa, né, instantânea, real, naquele momento, isso aí para a gente não vai sobrar muito tempo do jornalismo impresso, né? O rádio ainda consegue chegar perto, a televisão também, mas a internet realmente teve o domínio. O que nos resta? A análise, a interpretação, a investigação, a pesquisa, a irmandade com a história. Se a gente consegue manter esse link, o jornalismo sobreviverá, independentemente de plataforma. Que, aliás, é digamos assim, a grande saída que está todo mundo procurando, né? Você veja que alguns jornais, grandes jornais do país, como a Folha, o Globo, o Estadão, eles ainda conseguem produzir notícias exclusivas com informações tão privilegiadas que eles conseguem continuar com influência na política, principalmente. De vez em quando você vê um ministro cair porque a Folha descobriu... E às vezes usando apenas a internet, né? Porque nem dá tempo do jornal impresso chegar, quando chegou já derrubou alguém. Né? Pois é, já é a repercussão. Né? Mas, Fernando, e do ponto de vista da feitura, da técnica que você utiliza, que você aprendeu a fazer lá atendendo os requisitos do LEAD, a boa redação, concisa, com palavras curtas, precisas, coloquiais, né? E essa redação que a internet deu as coisas, que abrevia tudo, também é TB, você é VC, né? E por aí, ABS, são abraços, né? Pronto, então, essa mudança aí, como é que você dá uma olhada, não só do ponto de vista jornalístico, mas também do historiador, né? Isso é preocupante não apenas para o jornalismo, para a sociedade de uma forma geral. A própria língua, né? A língua. A gente está desaprendendo a língua. Na Fundação a gente tem uma série de projetos, entre eles um projeto chamado Gibizeca. Foram doações de quadrinhos da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, mais de 2 mil gibis, que a gente aproveitou para linkar pedagogicamente tudo isso, envolver uma meninada proativa. Nós vamos atrás dessas crianças nas escolas, nos ambientes, né, diversos da cidade, fazendo com que ela pare em alguns momentos e leia um gibi, que é algo... Eu aprendi a ler um gibi, acho que é a nossa geração todinha. Pare, leia, faça um quadrinho, crie, né, se envolva, ouça alguém contando história, para que a gente possa ter um tijolinho, uma gota d'água nesse processo. É preciso que cada escola faça isso, cada biblioteca, cada família. Cada pai, cada mãe. Cada pai, cada mãe chama você, olha aqui, vamos... Não, hoje não tem celular, nem tem televisão. Vamos aqui ler uma historinha. Eu tenho procurado fazer isso com meus netos, por exemplo, porque sei que vai ser importante para eles no futuro, porque há uma tendência em você... Agora, curioso, Lula, diminui a quantidade de leitores, mas não diminui a quantidade de produção de livros no Brasil. Pelo contrário, anualmente você tem um percentual mais elevado. Provavelmente, essa produção está indo para as bibliotecas, escolas e tal. Você tem algumas referências. Mas no caso da Fundação, por exemplo, nós temos mais de 2 milhões de documentos, né? Estamos iniciando o processo de digitalização, mas se no futuro não tiver leitor, isso vai se tornar obsoleto. Para que você guardar toda essa documentação se ninguém usa, né? Se ninguém lê, se ninguém saberá ler? Então, esse é um item extremamente preocupante nesse processo de internetização, digamos assim, da sociedade. A gente precisa voltar a
ter parâmetros de leitura. Nós estamos agora com um projeto junto a uma escola pública, onde a gente está ensinando professores, inclusive voluntários, que chegam próximo da fundação, tendo à frente a professora Ana Coutinho. Estamos chegando a essa meninada, eles se encantaram com uma coisa, que é escrever cartas. O que é uma carta? Eita, hoje eu estava pensando em carta. As pessoas não sabem mais o que é uma carta. Sabe não. Então, A propósito de uma crônica de Fernando Leal, o seu xará Fernando, né, que é um economista e pedagogo, foi funcionário do Sebrae, um pensador. Ele escreveu no Recanto das Letras, um site que tem sobre literatura, algo sobre carta, como você se comunicava antigamente. Né? Aí você vê, eu amanheci pensando no tema que você está abordando. Aí nós vamos trazer essa meninada para a fundação, para visitar o museu, os arquivos e tal. Eles foram uma vez, ficaram assim maravilhados, porque começaram a ter contato com o universo que a internet os afastou, né? Então, assim, o depoimento das famílias dessas crianças aos professores rapaz, nós estamos assim agradecidos demais a vocês, aos professores, porque a gente está vendo eles se afastarem em casa da internet para fazer uma carta. A avó ou avô, às vezes até como tarefa de aula. Ou seja, a gente tem que realmente reativar, reoxigenar essa área da atividade humana que está ameaçada. Está ameaçada. Fernando, do ponto de vista da história, como é que você faz a sua avaliação sobre a União? Não só apenas como a própria União sendo personagem da história, como a União tendo guardado a história com esse arquivo maravilhoso que ela tem, e como a União fazendo a história no dia a dia, né? Olha, é uma documentação tão preciosa, Lula, que a gente ainda não consegue dar a dimensão. Né? Não tem uma leitura definitiva disso, né? Não tem definitiva, não tem. Esse mergulho que eu fiz durante um período, aliás, que eu faço permanentemente, sempre que eu posso, hoje com a União digitalizada, né, de vez em quando eu vou lá e dou uma olhada em determinado assunto e tal. Mas esse mergulho que eu dei, efetivamente, tecnicamente, num período para a realização dessa coluna, eu percebi inúmeros altos e inúmeros baixos da própria União, né? Em situações onde ela agiu como coadjuvante, outras ocasiões como protagonista, de forma correta, de forma incorreta. Por exemplo, há erros, uma coisa bem simples, mas há erros de numeração na União. Que há um período que a União ficou tendo uma data, mas tinha outra. Então, se você não corrigisse isso num período mais à frente, a gente teria aí um hiato. Quer dizer, uma coisa mínima do ponto de vista da história, da cronologia, você tem aspectos assim identificados na própria União. Você tem como o episódio que você citou, de Orlando Gás, essas gafes, mas isso faz parte de um veículo longevo, ativo, né, permanente e que tem a cara da sociedade. Ela acerta e ela erra na medida que a sociedade erra e acerta. Mas uma coisa que você pode observar é que cada geração de jornalistas que participa e que passa pela União acrescenta algo positivo à União, né? Sempre, em toda ocasião, independentemente de tecnologias e tal. Por exemplo, no meu caso especificamente, do meu período, não foi exatamente porque eu estava na superintendência da União, mas a primeira edição colorida da União foi em 93, com Domício Córdola, que era um mago. O mago das cores. Das cores e tal. É isso mesmo. E foi um exercício maravilhoso para todos nós, né, naquele período, porque a União, a partir de então, passou a imprimir colorido. Era uma imposição do mercado. Vanguarda, inclusive, porque ninguém fazia isso, né? Ninguém fazia. Então, se você for olhar aspectos tecnológicos, de conteúdo, de formatação, inclusive de linguagem, cada geração trouxe uma grande contribuição à União e está tudo aí nos arquivos dela. É só mergulhar e pesquisar que você vai descobrir como é bonita a nossa história, né? Como é pulsante, como é envolvente e como é registrada na União. Fernando, e do ponto de vista do patrimônio, que esse projeto, que tem 132 anos, o que é que isso significa? Um pouco sem memória, um pouco sem futuro, né?
Você tem que ter a história como base para que você possa projetar qualquer sociedade. Pelo menos para ver os erros que foram cometidos e não cometê-los mais, né? Não cometer os mesmos erros e trilhar aqueles acertos, né? Tentar transfigurar, transformar, reproduzir aqueles acertos. E a União, ela tem essa característica muito forte, né? Da memória. Se você mergulhar nos cadernos internos da União, independentemente do seu fluxo normal, caderno 1, 2, cidade, né, política e tal, você vai ver adições memoráveis, o Correio das Artes, a contribuição... Premiadíssimo, né? Premiadíssimo, a contribuição que dá para a literatura, para a poesia, para as artes de uma forma geral, é algo impressionante. Os quadrinhos da Paraíba, que é algo também muito forte, né, teve assim um apoio da União memorável, né? As artes plásticas, você, por exemplo, teve na música, Cátia de França trabalhou aqui. Flávio Tavares trabalhou aqui. Flávio Tavares trabalhou aqui. Milton Nóbrega Milton Nóbrega, exatamente. Tônio. Essa lenda viva trabalha aqui. Você sabe que Tônio tem até umas histórias interessantes. Diz que Gonzaga Rodrigues é louco por Tônio, né? Até diz assim, não, Tônio é filho de Gonzaga. Aí diz que Gonzaga encomenda um trabalho a Tônio, e quando Tônio entrega o trabalho, Gonzaga se debruça sobre aquele trabalho, olha, e de repente olha para Tônio e diz, tu é desse planeta, é? E aquela figura simples. Não é, rapaz, mas já sentou aqui nessa cadeira, já deu um depoimento emocionante. Sempre que eu posso, eu envolvo o Tônio em algum projeto, porque ele é maravilhoso. É genial, rapaz. Então, a União tem, além do aspecto jornalístico, tem esse aspecto memorialístico, patrimonial e histórico, que é precioso demais e que nos leva a ter uma preocupação permanente, que é o fato de ser um jornal governamental oficial. Se alguém no futuro vai ter a ousadia de extinguir esse jornal, né? Nós temos a certeza que, pelo menos na gestão de João Azevedo, isso não acontecerá. Ele já assumiu o compromisso de que não fará isso. É um professor, ele é um homem de cultura e tal, jamais faria. Mas, quem sabe, vai chegar... Amanhã, né? Amanhã. Então, isso é um patrimônio não apenas dos jornalistas da Paraíba, mas de toda a sociedade. Nos cabe, enquanto estivermos aqui próximos, fazer essa proteção para que não chegue algum aventureiro e não lance mão disso. Fernando, algum tema que eu não abordei, que você gostaria de dar algum mas vai ficar para uma segunda edição, né? Para os 200 anos, né? 200 anos. Pois então, eu só posso agradecer a você, rapaz, a sua presença, essas informações que são muito ricas, né, e importantes para esse projeto que a gente está levando à frente aí, com as pessoas contando as histórias que ela tem com a União. Falar da União é mais do que trabalho, é obrigação, é um prazer danado, né? A gente vibra com isso aqui, é impressionante. Você chega já é contaminado, as pessoas, né? O próprio ambiente. E é aquela coisa que você falou, né? Ou você começou por aqui, ou logo no início de sua carreira você passou por aqui, né? Então tem muita história para se contar. E agora com essa leva de meninos já, né? Concursados, é que tem mesmo, né? Vai ter muita história. Vai ter muita história. Então, meu muito obrigado aqui pela sua presença no Memórias da União, a você os nossos agradecimentos e até a próxima edição.